Professor de Física Newton, vamos aos exercícios resolvidos do capítulo 3 do livro de Física. Exercício número 1. Um carro com uma velocidade de 25 metros por segundo freia com aceleração constante e percorre 60 metros até parar. Calcule o valor da aceleração do carro. Então aqui, velocidade inicial 25 metros por segundo. Ele vai frear com aceleração constante, indicando movimento retilíneo uniformemente variado, e percorre 60 metros até parar. Então sua velocidade final é zero. Nós queremos calcular a aceleração Azinho. Então esse é o deslocamento, 60 metros. Okay? Percorreu 60 metros. A velocidade final é zero. Esses são os dados do problema. Velocidade inicial 25 metros por segundo. Velocidade final zero, ΔS 60 metros. Então, usando a equação de Torricelli, porque aqui não envolve o tempo. Tá? Então, por que eu estou usando a equação de Torricelli? Primeiro, porque ele possui aceleração constante. Né? Ele tem velocidade com aceleração constante, ele está freando, né? A aceleração é negativa. Então não pode ser movimento retilíneo uniforme, tem que ser movimento retilíneo uniformemente variado, porque tem aceleração. Estou usando a equação de Torricelli porque não envolve o tempo. Então é só substituir. V igual a zero, V0 igual a 25 e ΔS igual a 60. Então fica 0 ao quadrado igual a 25 ao quadrado mais 2 vezes A vezes 60, que é o ΔS. 0 ao quadrado, 0. 25 ao quadrado, 625. 2 vezes 60, 120. Então eu passo 625 para o outro lado. Então vai ficar menos, troquei o sinal, né, por cima da igualdade, menos 625 igual a 120 vezes A. Então a aceleração, o 120 está multiplicando o A. Então ele passa por baixo, passa dividindo. Então A é igual a menos 625 dividido por 120. Então a aceleração é igual a menos 5,2 metros por segundo ao quadrado. Ela é negativa porque o carro está freando. Questão número 2. Um avião partindo do repouso tem aceleração uniforme na pista e percorre a distância de 800 metros até levantar voo, com velocidade de 100 metros por segundo. Calcule o intervalo de tempo gasto nesse processo. Dica nessa questão, não é dado tempo. Então, vamos lá. Então ele está partindo do repouso, velocidade inicial é zero. Ele tem aceleração uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Ele percorre uma distância de 800 metros, ΔS igual a 800 metros. E a velocidade final é de 100 metros por segundo. Ele quer o intervalo de tempo gasto nesse processo. Beleza, então, os dados do problema, ΔS 800 metros, V0 igual a 0 metros por segundo, V igual a 100 metros por segundo, vamos calcular o tempo. Então, nós temos essas três equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Tem aceleração, então não pode ser MRU, tem que ser MRUV. Muito bem. Então, nós queremos achar o tempo. Ou utilizamos a primeira ou utilizamos a segunda. A questão é, eu tenho a velocidade final e tenho a velocidade inicial. A velocidade final é 100 metros, velocidade inicial é zero. Então, vamos ver o que eu posso fazer. Bom, é mais fácil calcular o tempo por essa expressão, porém eu não tenho a aceleração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a Torricelli de novo, né, para poder achar a aceleração, depois jogar aqui e achar o tempo. Beleza, então vamos lá. Usando o Torricelli, velocidade final 100, então fica 100 ao quadrado, velocidade inicial 0, 0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS, que é 800. 100 ao quadrado, 100 vezes 100, 10.000, 0 ao quadrado 0, 2 vezes 800, 1.600. Então, aqui é 0, some, né? O 1.600 está multiplicando o A, então ele passa por baixo, passa dividindo. Fica A igual a 10.000 sobre 1.600, que vai dar 6,25 metros por segundo ao quadrado. Agora eu vou aplicar nessa expressão aqui. Ó. Quem é o V? O V vale 100, o V0 vale 0, o A vale 6,25, multiplicando o tempo. Então o tempo é
100 dividido por 6,25, que é igual a 16 segundos. Questão 3. Um carro leva 12 segundos para atingir a velocidade de 100 km por hora, partindo do repouso. Supondo que sua aceleração seja constante, quanto ele se desloca até atingir essa velocidade? Então, esses aqui são os dados do problema. O tempo é 12 segundos, a velocidade final é 100 km por hora, a aceleração é constante, movimento retilíneo uniformemente variado. Quanto que ele se desloca? Ele quer saber o ΔS, né, para atingir essa velocidade de 100 km por hora. Ele quer saber o ΔS. Eu sei a velocidade final, eu sei a velocidade inicial. Então aqui está em quilômetros por hora, eu preciso converter para metro por segundo. Então, de quilômetros por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6, que vai dar 28 metros por segundo. 100 dividido por 3,6 é aproximadamente igual a 28 metros por segundo. Tenho essas três expressões, né? Então, vamos lá. Eu tenho o tempo, vou usar essa primeira. Eu tenho a velocidade final, eu tenho a velocidade inicial, eu tenho o tempo, vou calcular a aceleração, né? E calculando a aceleração, eu posso calcular o deslocamento. Então aqui, 28 é igual a 0 mais A vezes 12. V0 é igual a 0, tá vendo? 28 dividido por 12 é igual a 2,3 metros por segundo ao quadrado. Então, o 12 está multiplicando, ele passa por baixo. Então, já achei a aceleração. Então, agora vamos calcular quanto que ele deslocou. A posição inicial é 0, então vai ficar aqui. Então, só voltando aqui, vamos usar essas duas aqui, tá ok? Tinha colocado embaixo aqui. Beleza, então aqui a gente encontrou a aceleração. Depois aplicamos essa primeira aqui, para encontrar a posição final e o seu deslocamento. Então vai ficar S0 é igual a 0, né? S0 é igual a 0. O V0 é 0, né? Então fica 0 vezes 12 mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Então o A é 2,3, o T é igual a 12, que está aqui. 12 ao quadrado dividido por 2. 12 ao quadrado, 144. 144 vezes 2,3, 331,2. Dividido por 2, deu 166 metros. Então, essa é a resposta. O deslocamento, ΔS, é de 166 metros. Ok? Aqui também daria para utilizar o Torricelli, a equação, né? Então, fica como exercício resolver utilizando a equação de Torricelli. Questão 4. O gráfico a seguir representa a variação da posição S em função do tempo. Então, aqui, posição, tempo. Para o movimento de um homem que caminha em linha reta sobre uma calçada. Determine a velocidade do homem nos instantes 5 segundos e B, 20 segundos. Então, olha só, 5 segundos corresponde a essa região aqui, entre o 0, aqui é o 0, entre o 0 e o 10, o 5 é metade. Vai bater aqui, né? Então, o que a gente pode fazer? Olha só. Primeiro, esse gráfico é posição-tempo. Essa linha ela vai até aqui em cima, quando o tempo é 10. Nessa região, o movimento é retilíneo uniforme, né? Movimento retilíneo uniforme. Aí o que a gente vai fazer? Eu posso, a velocidade média nessa região ela é igual à própria velocidade instantânea. Então, se eu calcular a velocidade média no final desse movimento aqui, nos 10 segundos, está resolvido o problema. Então, a posição final aqui, quando o tempo é 10, a posição é 40. Então, vai ficar assim. Entre 0 e 10 segundos, o homem está em movimento uniforme, ou seja, sua velocidade é constante. Assim, entre 0 segundos e 10 segundos, a sua velocidade será sempre a mesma. Então, fica Vm igual a S menos S0, T menos T0, S igual a 40, S0 é igual a 0, tempo final 10, tempo inicial 0. 40 menos 0, 40, 10 menos 0, 10. 40 dividido por 10 igual a 4 metros por segundo. Então, a velocidade nessa região ela vai ser sempre a mesma. Então, a velocidade em 5 segundos é igual à velocidade em 10 segundos, porque nessa região o movimento é uniforme. Letra B.
em 20 segundos. Entre 10 e 30 segundos, o homem está em repouso, pois sua posição permanece igual a 40 metros nesse intervalo de tempo. Então aqui, por exemplo, em 10 segundos a posição é 40, em 20 segundos a posição é 40, em 30 segundos a posição é 40, ou seja, a posição não mudou, né? Então, se a posição não mudou, ele está parado, velocidade é zero. Questão 5. Os movimentos de dois carros são descritos pelo gráfico da figura a seguir. Responda às questões 5.1 e 5.2, descritas logo após o gráfico. Questão 5.1. Com respeito às velocidades dos dois móveis, podemos afirmar corretamente que... Então, vamos lá. Essa aqui é a reta do móvel de velocidade V2. Essa outra é a reta do móvel de velocidade V1. A reta de maior inclinação corresponderá a maior velocidade. Então essa daqui, ó, é a rampa mais inclinada. Então V2 é maior do que V1, né? Ó, quanto maior a inclinação da reta, maior a sua velocidade. V2 maior do que V1, resposta à letra E. Né? Se você observar aqui, a inclinação do V2 é maior do que a inclinação do V1. 5.2. Com respeito às posições sucessivas ocupadas pelos dois móveis, podemos afirmar corretamente que... Então, essas retas estão se cruzando no tempo T2 aqui. Ó. Então, nesse tempo aqui, essas duas retas vão possuir o mesmo ponto, né? Elas vão possuir o mesmo ponto. Elas vão... a posição será a mesma. Bom, letra A. Com relação às posições. São as mesmas em todos os instantes. Eu peguei esse instante aqui, ó. Quando o tempo é T nessa região, olha só, quando ele corta essas duas retas, quando corta a primeira, você tem a posição... Deixa eu trocar uma coisa. Então estava trocado aqui, né? Que tava, porque essa reta aqui, ó, é a V2, então a posição aqui é S2. Essa aqui é V1, a posição é S1. Então, nesse instante de tempo T, então quando essa reta vertical corta a reta V2, vai corresponder a essa posição S2. Quando essa reta corta a reta V1, a posição é S1. Então, para o mesmo tempo, você tem duas velocidades. Então, ele diz o seguinte, ó, com respeito às posições sucessivas ocupadas pelos dois móveis, podemos afirmar corretamente que são as mesmas em todos os instantes. Não. E nesse instante aqui, as posições são diferentes, então não pode ser. São as mesmas no instante T1. Aqui, ó, no instante T1, a posição da S2 vai estar aqui e S1 vai estar aqui. Ó. É o mesmo problema desse caso aqui. Letra C. São as mesmas no instante T2. Está correto aqui. Ó. No instante T2, a posição vai ser essa daqui. Ó. É a mesma. Então, resposta letra C. No ponto de encontro das retas, teremos o mesmo tempo e a mesma posição dos carros. Questão 6. Um movimento uniformemente variado é descrito pela função S igual a 12 mais 10t menos t ao quadrado. Determine a velocidade média no intervalo entre os instantes 1 segundo e 4 segundos. Tá? Então, o movimento é uniformemente variado. Essa daqui é a função horária. E ele quer a velocidade média. A velocidade média é S menos S0, t menos t0. Então, eu tenho o tempo 1 segundo vai corresponder ao S0. E o tempo 4 segundos vai corresponder ao S. Então, eu vou calcular essas posições usando essa função aqui. Ó. Vou substituir o 1 no lugar do t. Aqui, ó, em 1 segundo, no lugar do t eu ponho 1. Ó, vai ficar 12 mais 10 vezes 1 menos 1 ao quadrado. 10 vezes 1 é 10. Né? 1 ao quadrado aqui fica 1. 12 mais 10, 22 menos 1, 21. Então, já achei a posição que corresponderia ao S0. No instante t igual a 4, você tem aqui, ó, vou substituir o tempo igual a 4. Então vai ficar aqui no lugar do t, você põe 4.
Então fica 10 vezes 4, 40. 4 vezes 4, 16. 12 mais 40 menos 16 igual a 36 metros. Ok? Então, para ficar melhor, eu coloquei dessa forma aqui, ó, S4 menos S1. Né? Porque a posição correspondente ao tempo igual a 1 segundo, essa aqui é a posição correspondente ao tempo igual a 4 segundos. E T4 é igual a 4 segundos e T1 é igual a 1 segundo. Fica mais fácil de entender. Tá? Então, o S1 foi calculado no tempo igual a 1 segundo. Tá? Deu 21. E o S4 no tempo igual a 4 segundos. Fica mais fácil para visualizar. Então, vai ficar S4 menos S1. O S4 é 36, o S1 é 21. Esse tempo é igual a 4 e esse aqui é igual a 1. 36 menos 21, 15. 4 menos 1, 3. 15 dividido por 3 é igual a 5 metros por segundo. Ok. Questão 7. Um automóvel com velocidade de 90 km por hora é freado uniformemente com aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado até parar. Determine o espaço percorrido pelo automóvel durante a freada. Esses são os dados do problema. Né? Ele tem uma velocidade inicial de 90 km por hora, é freado uniformemente, ou seja, ele está desacelerando, movimento retilíneo uniformemente variado. E dá aceleração, que é 2,5 metros por segundo ao quadrado até parar, que é zero. Então ele quer calcular o ΔS, que é o espaço percorrido. São os dados do problema. V0 é zero. Então V0 é zero, que é a velocidade inicial. Né? Então só corrigindo mais uma vez. A velocidade inicial é 90 km por hora. Está aqui. Ó. Ele inicialmente está a 90 km por hora, é freado até parar. Então a velocidade final é zero, a inicial é 90 km por hora. Bom, está em km por hora, eu preciso converter para metros por segundo. Então aqui está em km por hora. Para passar para metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Então 90 dividido por 3,6 igual a 25. Vou usar a Torricelli, porque ele não dá o tempo. Ele dá a velocidade final, dá a velocidade inicial e dá a aceleração, que é negativa, porque está freando. Então vai ficar 25 ao quadrado, 625, 0 ao quadrado, 0. Passei para o outro lado. Menos 2,5 vezes ΔS igual a 625. Quando eu passei para o outro lado, o que era menos vira mais. Aqui está multiplicando por ΔS, vai passar por baixo, dividindo. ΔS é igual a 625 dividido por 2,5, que é igual a 125 metros. Então, esse é o espaço percorrido pelo automóvel durante a freada. 8. A tabela a seguir nos dá alguns valores da velocidade instantânea de um móvel em função do tempo. Então, essa tabela eu tenho tempo igual a 1 segundo, velocidade 7 metros por segundo. Tempo igual a 2 segundos, velocidade 10 metros por segundo. Tempo 3 segundos, velocidade 13 metros por segundo. Tempo 4 segundos, velocidade 16 metros por segundo. Tempo 5 segundos, velocidade 19 metros por segundo. Então podemos observar que em cada instante de tempo, a velocidade está aumentando de 3 metros por segundo em cada segundo. Ou seja, sua aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Ela é constante, o que caracteriza o movimento uniformemente variado. Ok? Aí ele pergunta, qual é a velocidade inicial? Olhando para a tabela, você vê que não tem um tempo igual a zero. Mas a gente sabe que a velocidade está aumentando de 3 em 3. Então, retornando fica como? 19 menos 3, 16. 16 menos 3, 13. 13 menos 3, 10. 10 menos 3, 7. 7 menos 3 vai dar 4. Né? Então, no tempo zero, a velocidade vai ser 4 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade inicial. Porque quando eu retorno aqui 1 segundo, eu vou para o zero. Né? Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a velocidade é de 4 metros por segundo. Questão 9. A equação horária de um movimento uniformemente variado é S igual a 5t ao quadrado mais 20t mais 8. A posição e o tempo estão expressos no sistema internacional. Determine a aceleração. Letra A. Ok. Então vamos comparar as equações. Essa é a nossa forma geral e essa é a dada no problema, que está aqui em cima. Eu rearranjei porque, como é uma soma,
eu posso trocar as posições. Vou colocar os semelhantes embaixo de semelhante. Aqui não tem t ao quadrado, então vou colocar embaixo do t ao quadrado. Aqui tem um t, vou botar embaixo de t, e o que está independente fica com independente aqui. Bom, é agora comparando, ó, a sobre 2 igual a 5. Então, a sobre 2 é igual a 5 sobre 1, vai ficar 1 vezes a é igual a 2 vezes 5, multiplicando cruzado. 2 vezes 5, 10, essa é a nossa aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado. Ó, o V0 aqui é direto, V0 é igual a 20 metros por segundo. E o S0 é igual a 8 metros. A equação da velocidade. A equação da velocidade tem essa forma. O que eu vou fazer? Eu vou substituir a velocidade inicial e a aceleração. Por que eu faço isso? Porque tanto a velocidade inicial quanto a aceleração são constantes. O tempo varia, a velocidade varia, mas a velocidade inicial e a aceleração são constantes. A velocidade inicial é 20. A velocidade inicial é 20. Deixa eu trocar aqui, peraí. Bom, tinha dado um probleminha aqui, eu já corrigi. Ó, V0 é igual a 20, né? Como está aqui, ó, V0 é igual a 20. E o A é igual a 10. Então essa aqui é a nossa equação para a velocidade. Letra D. 10. A equação horária de um movimento. Bom, então comparando A sobre 2 igual a 2, né? Então vai ficar, quando não tem nada você põe 1, multiplica cruzado, 1 vezes A igual a 2 vezes 2. Então A é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Então você tem que comparar, ó, A sobre 2 igual a 2. Okay. Agora a velocidade é igual a menos 24 metros por segundo, né? E a posição inicial, 40 metros. Ok. Então o que ele quer saber? Ele quer saber em que instantes o movimento é retardado. Aqui você tem essa função horária e eu já tenho essas informações aqui. Beleza. A gente já sabe que a aceleração é positiva. Então, esse movimento retardado ou acelerado, ele vai ser definido onde a velocidade do móvel é positiva ou onde a velocidade do móvel é negativa. Onde a velocidade do móvel for negativa, o movimento vai ser retardado porque a aceleração é positiva. E onde a velocidade do móvel for positiva, vai ser acelerado, porque a gente já sabe que a aceleração é positiva. Tá? Então, para isso, eu vou usar essa função horária aqui, ó, V igual a V0 mais A vezes T. Primeiro, vou substituir o V0, que é menos 24, e substituir a aceleração, que é 4. Então, essa é a nossa função horária. Então, vamos rever rapidinho essa definição de movimento retardado e movimento acelerado. Então, a classificação dos movimentos, né? Então, o carro está indo para a direita. Para a direita, consideramos positivo. Então, a velocidade é positiva, a aceleração é positiva, o movimento é acelerado. Olha só, velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Movimento acelerado. O caminhão está indo para a direita, a velocidade dele é positiva. Só que ele está freando, então a aceleração é negativa, né? A aceleração ela é contrária à velocidade, ou seja, a velocidade é positiva, a aceleração é negativa, o movimento é retardado. A outra situação, o carro está indo para a esquerda, só que nós consideramos para a direita positivo. Então aqui, ó, a velocidade, deixa eu voltar rapidinho. A velocidade. Então aqui, ó, só retornando, a velocidade é negativa porque o movimento é para a esquerda e a aceleração é negativa porque a velocidade do carro está aumentando. Então o movimento é acelerado. Então o caminhão está indo para a esquerda, velocidade é negativa, está freando. Então a aceleração é positiva. Se ele está freando, a aceleração é contrária à velocidade. O movimento é retardado. Resumindo, onde a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, é retardado, ou vice-versa. E onde elas têm o mesmo sinal, é acelerado. Então, quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Quando elas têm os sinais opostos, o movimento é retardado. Tá? Então, isso aí é uma informação. Então, continuando no exercício 10. Ó. Vamos analisar aqui agora. Então, eu botei esse gráfico, velocidade versus tempo. Eu tenho a função horária da página anterior, que é menos 24 mais 4t. Então, a aceleração é positiva. Ó, a velocidade inicial é menos 24. A gente sabe que nesse ponto aqui é onde a reta corta o eixo vertical, nessa região aqui, ó, menos 24, é onde a velocidade é negativa. A velocidade negativa é abaixo de zero, nessa região aqui. Ó. Estão vendo o mouse aqui, ó, o cursor do mouse aqui
embaixo aqui do quadro à esquerda, né? Então é nessa região. A aceleração é positiva, a gente já viu da própria função horária. Então, ó, a aceleração positiva é a função crescente. É isso aqui. Então, onde é que a reta está cortando? Ela vai cortar na velocidade inicial, que é menos 24, que é dado da velocidade aqui, da função velocidade. Mas, esse ponto aqui é um ponto onde a velocidade é zero, né? Se você olhar aqui, ó, esse eixo horizontal é o eixo do tempo, né? O zero dele é aqui. Esse eixo vertical é o eixo da velocidade. O zero do eixo da velocidade é aqui, ó. Então, se você vem para cá, tem que ser esse ponto. Então, que ponto é esse? Quanto que vale o tempo aqui? Bom, eu sei que a velocidade é zero. O que eu vou fazer? Eu vou igualar a velocidade v aqui igual a zero para achar o tempo. Então, fica zero igual a menos 24 mais 4t. Vou passar o menos 24 para o lado esquerdo, por cima do sinal, fica positivo. O 4 está multiplicando, passa dividindo. 24 dividido por 4 é igual a 6 segundos. Então, esse tempo aqui é 6. Ok, beleza. Então, essa região aqui anterior ao 6 é uma região onde a velocidade é negativa. Então, a gente sabe que a aceleração é positiva, né? E já foi calculado aqui, a aceleração é positiva. Como a velocidade é negativa, nessa região aqui o movimento é retardado. Ou seja, para tempos menores do que 6 e maior do que 0, né, entre 0 e 6 é retardado. E acima de 6? Aqui a velocidade é positiva. Ó, se você observar aqui é positivo. Acima do 0 é positivo. Então a aceleração é positiva e a velocidade é positiva, movimento acelerado. Então acima de 6 segundos, ou seja, a partir de 6 segundos, o movimento é acelerado. Ok. Muito obrigado.